Olá pessoal do Aprenda Fácil, sejam todos muito bem-vindos, dando sequência à nossa série de aulas sobre matemática financeira. Já lembrando inicialmente aí para que vocês lembrem de se inscrever no canal, dar o seu like aí, né, se vocês estão gostando dessa série de aulas. E hoje nós vamos iniciar aqui um dos temas, talvez o tema mais importante aí do curso de matemática financeira, um dos mais importantes. Nós falamos inicialmente dos regimes de capitalização, né, o regime de capitalização simples, que trata dos juros simples, e o regime de capitalização composta, que trata dos juros compostos. Então aqui nós estamos iniciando essa parte aí dos juros compostos, lembrando que nos juros simples, o cálculo dos juros, a taxa incide sempre sobre o capital inicial. No caso dos juros compostos, não, é juros sobre o valor capitalizado, ou seja, cada período vai capitalizando, ou o valor dos juros daquele período se soma ao capital e aquilo vai sendo incidido, né, um sobre o outro. Na verdade é o que a gente fala nos juros compostos, eu tenho juros sobre juros, né, porque eles vão sendo acumulados ou capitalizados a cada final de período. A fórmula que é utilizada, todo mundo conhece, né, e é uma forma muito... É essa fórmula que a gente está vendo aqui, montante é igual capital, 1 mais I elevado a N, que é utilizado. Não é muito importante, mas a gente fez aqui a demonstração matemática de como se chega nisso, né? Aqui a gente foi feito um montante 1, montante 2, montante 3, a gente vai vendo que cada um, o montante 1 é como se aqui fosse C1 mais I elevado a 1. Montante 2, no final eu tenho C1 mais I elevado a 2, montante 3, 1 mais I elevado a 3, ou seja, o montante para qualquer período, né? Montante de um período N aí, eu teria C1 mais I elevado a N. Então aqui tem uma demonstração matemática que não é tão importante assim, mas eu quis deixar aí por questão didática, tá? Para a gente ver que essa acumulação, como a gente chega nessa forma, tá? Normalmente a fórmula é apresentada sem dizer como se chegou nela, né? Então aqui a gente tem o desenvolvimento matemático que eu deixei aí para vocês terem isso registrados, né? Os valores vão sendo acumulados. O importante é o entendimento disso, né? Lembrando que quando eu tenho esse fator aqui, né, 1 mais I elevado a N, que é o chamado fator de acumulação de capital, eu tenho que o I e o N estarem na mesma unidade de tempo, tá? É como acontecia também no juros simples. I e N tem que estar na mesma unidade de tempo. A diferença que existe em relação aos juros compostos é que nos juros simples eu podia mexer tanto na taxa quanto no tempo. Nos juros compostos não, eu só posso mexer no tempo. Depois eu vou explicar isso em detalhes para vocês. Porque a taxa, eu não posso pegar a taxa mensal e multiplicar por 12, por exemplo, nos juros compostos, porque vai incidir um valor sobre o outro, ele é acumulado. Existe um fator de acumulação. Então eu não posso mexer na taxa, eu vou poder mexer no período, tá? No tempo. E a gente vai mostrar isso. Agora, I e N sempre tem que estar na mesma unidade de tempo. Isso é importante, tá bom? Então a gente vai falar isso em detalhes mais à frente. Para que a gente use uma calculadora financeira, essa fórmula aqui a gente está representando ela como vai ser na calculadora financeira, tá bom? Então o montante na calculadora financeira, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é o FV, que é o valor futuro, Future Value, valor futuro, tá? Então lembra aqui do F, de valor futuro, é o nosso montante, é o valor lá na frente. O valor presente, é o Present Value, valor presente, é o capital, é o valor que eu aplico, por exemplo, né? E aqui é o valor futuro, é o que eu vou obter no final, esse é o montante. A taxa é o que a gente já conhece, que é o I mesmo, e o N é o período. Lembrando que I e N tem que estar na mesma unidade, não é isso? Nós vamos mostrar isso na calculadora financeira para vocês, que eu tenho aqui. Então nós temos uma calculadora financeira aqui, a gente liga a calculadora aqui, né, nesse botão o ON aqui, né, para ligar, né, deixar a calculadora ligada. E a gente tem aqui o valor FV, está aqui, ó, o valor futuro, né? Vou mudar aqui de lugar para a gente ver. Se bem que não vai ter como mostrar muito aqui. Bom, as teclas dá para mostrar. Então eu tenho aqui o FV está aqui, ó, são essas teclas aqui de cima. Tá? O FV, valor futuro, está aqui. O PV está nesse valor aqui, ó,
nessa teclinha, o I está aqui e o N aqui. Então, com essas teclas aqui, nós vamos utilizar, fazer os cálculos dos juros compostos. E isso ajuda demais o cálculo. Vocês vão ver como isso facilita, tá bom? Não se preocupe que a gente vai ver isso em detalhes mais à frente. Beleza? Deixa eu só arrumar aqui a calculadora para ela ficar certinha, para a gente dar sequência aí. Bom, então nós temos aqui a informação também para deixar registrado, o valor presente, que é o capital, o FV é o valor futuro, né, o montante, o I, a taxa de juros e o período. Uma coisa interessante para se dizer com relação ao cálculo da calculadora financeira, tá? O sistema que é utilizado é um sistema chamado de fluxo de caixa. Então é assim, quando você tem uma aplicação, olha o que acontece, você vai aplicar um valor. O valor presente, que é o capital que você aplica, ele sai do seu bolso, né? Então você aplica, ó, é negativo, é um valor negativo, ele saiu. No final, quando você recebe o valor futuro, você recebe o valor futuro, está aqui. Então, eles têm sinais opostos. Ó. Reparem, um é negativo, né? Aqui é negativo, esse vai ser positivo. Quando você faz um empréstimo, no primeiro momento você recebe o valor. Então, o valor presente, o capital, o valor que você pegou emprestado, é positivo para você. Só que no final você vai ter que pagar. Esse valor vai sair de você, então ele é negativo. Ou seja, FV e PV vão ter sempre sinais opostos. Um vai ter que ser negativo, outro positivo. E a gente vai usar isso quando a gente fizer na calculadora, tá bom? Então, dando o exemplo aqui, fazendo primeiro, né, esse exemplo inicial aqui, o exemplo bem simples, para a gente fazer o cálculo do nosso montante e utilizar aquela fórmula que a gente aprendeu acima aí, né? Então eu tenho um exemplo, um capital de 6 mil, foi aplicado a juros compostos, está dito para a gente que é juros compostos, durante 3 meses, a taxa de 2% ao mês. Qual o montante e qual os juros que eu vou receber? Bom, então vamos escolher os dados. 6 mil reais, ó, é o valor do capital, 2% é a taxa de juros, 2%, lembrando, é 2 dividido por 100, que é 0,02, valor índice, né? O N é o período, ó, 3 meses, e reparem aqui, ó, a taxa está ao mês, o N está ao mês também, o período ao mês. Então, eu não preciso mexer nada, tá certinho. O que eu quero o cálculo do montante e quero saber o juro. Bom, capital, aqui ó, substituindo os valores. Eu tenho um capital de 6 mil, tá aqui ó, 6 mil de capital, mais 0,02, que é o I, né, o I que eu tenho aqui, e o N, 3 meses, tá aqui ó, o N 3 meses. Agora eu vou fazer esse cálculo. Eu vou fazer isso numa calculadora, não na calculadora, nessa calculadora ainda, na calculadora financeira. Nós vamos fazer primeiro na calculadora comum, que é essa calculadora aqui. Bom, lembrando que eu preciso fazer esse cálculo utilizando uma calculadora que vai ter expoente. Ó. Eu vou ter um expoente para fazer, eu vou pôr para o lado de cá. Eu vou ter um expoente aqui para fazer, ó, elevado a um número. Reparem, na calculadora comum, eu vou colocar aqui uma calculadora padrão, ela tem elevado ao quadrado aqui, ó, mas ela não tem elevado a outros dados, nós vamos precisar disso. Então vocês precisam de uma calculadora, pelo menos a calculadora científica. Aqui no computador, a científica, né, é essa calculadora aqui, que vai ter aqui, ó, o valor elevado a outro, um valor elevado a outro. Então eu vou pegar o valor que eu quero e elevar a qualquer número que eu queira. Não precisa ser só o quadrado, a qualquer número. Então, fazendo esse cálculo, ó, vai ser 6 mil, ó, 6 mil vezes 1,02, ó, 1,02, aqui, ó, x elevado a y, repare que fica aqui um sinalzinho, né, um circunflexo, um chapéuzinho aqui, elevado a 3, ó, elevado a 3, igual. Então lá ficou 1,02 elevado a 3, ó. 6.367, 248, como a gente vai usar duas casas, né? O 8 aqui, que é o que eu vou desprezar, que é o último valor, eu pego, aumento 1 aqui, porque é acima de 5, né? De 5 para cima, eu altero 1 no anterior. Então dá 25, ó, 6.367 e 25. Né? Esse é o cálculo algébrico, esse cálculo que a gente fez aqui na calculadora comum. Não é isso? Vamos ver na calculadora financeira como é que fica? Então vamos pegar lá a calculadora financeira, fazer o cálculo dela agora. Tá aqui, ó. Sempre eu aperto aqui o amarelinho F e REG, tá vendo aqui, ó? Ou
CLX aqui para limpar. Eu estou limpando todos, ó, o F, reg aqui, eu limpo todos os registros, tá? Então agora eu vou colocar os valores, ó. Eu tenho aqui, a ordem que eu coloco os valores não importa, tá? O importante é eu entender como é que eu faço. Aqui, ó, 6 mil de capital. Então é 6 mil, capital é valor presente, ó. 6 mil, coloco no valor presente. I, 2%. 2% no I. Reparem que aqui eu não ponho 002. Na calculadora financeira eu ponho inteiro. Ela faz o cálculo para mim, tá bom? Lembrem disso. O I é o valor da forma que ele está. 2% ao mês, então eu ponho 2% aqui. E o período, 3 meses. N3. Põe no N. O que eu quero saber? O valor futuro, que é o montante. Está aqui, ó, o valor futuro. 6.367,25. Como eu falei para vocês, ó, o valor aqui deu negativo. Por que deu negativo? Porque eu pus aqui positivo no PV. Se eu pôr em PV positivo, FV é negativo. Ou seja, é só para entender que os dois são sinais opostos, mas o que interessa para a gente é o valor. Ou seja, eu apliquei 6 mil, vou retirar 6.367,25, que é o mesmo resultado anterior aqui, ó. É o mesmo dado que tem aqui, certo? Bom, se eu apliquei 6 mil, recebi 6.367, eu quero saber quanto que eu vou ter de juros. É o 6.367 menos o que eu apliquei, ó, né? Se montante é capital mais juros, o juro é montante menos o capital. Se eu pego o montante, tiro o capital, eu tenho lá os juros. Então o montante foi de 6.367,25, ó, tanto no cálculo algébrico quanto na calculadora financeira. E assim nós fizemos o nosso primeiro cálculo. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Lembrem de dar o joinha no vídeo se vocês gostaram, né? E se inscrevam no canal. Até a próxima aula, viu, pessoal? Grande abraço a todos.